Vamos lá, pessoal do 8º ano, para nosso terceira aula do PET 2, tá? Então, álgebra e o plano cartesiano. Nós vamos falar mais um pouco sobre o plano cartesiano e nós vamos ver como que vai funcionar, tá? Veja bem, construção do plano cartesiano. No papel quadriculado, tá? Isso é muito usado, vocês vão ver muito. Então, papel quadriculado é muito usado para a construção do plano cartesiano. Por que ele é muito usado? Porque ele te dá precisão, o plano fica perfeito, né? Porque tá lá todo marcadinho, bonitinho, você não vai marcar ele todo torto, tá? Mas pode ser num papel comum, desde que a reta, né? A minha reta x e y fique, tá? Certinho, fazendo ângulos de quem? 90 graus, tá? Se elas estiverem fazendo ângulos de 90 graus, ou eu posso chamar essas duas retas também de retas perpendiculares, porque elas formam ângulos de 90 graus, tá? Mas para ficar com um bom resultado, temos que montar com uma boa escala também, tá? Essa escala, nesse caso, é o espaço entre os números. Tem que ser iguais, tanto na horizontal quanto na vertical. Aí você vai ter um resultado muito bom, tá? Veja bem, exemplos de escala. Eu posso falar de uma escala de 1 em 1, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 naquela sequência. Veja bem que se eu colocasse a reta aqui não dá para perceber muito bem. Mas aqui, ó, eu tenho uma escala, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é uma escala. Se eu marcar nessa escala na horizontal, nessa escala na vertical, o meu resultado vai ser muito bom, tá? Continuando então. E eu posso também ter uma escala, por exemplo, de 5 em 5. Isso é para facilitar. Se eu tiver muitos números, né, eu vou reduzindo. No mesmo espaço que eu coloquei até o 7 ali, eu já coloquei até o 30, né? Então, por exemplo, se eu tiver que me referir a um período, vamos supor que dos anos 60 aos anos 2020. Por exemplo, se eu colocar em escala de 5 em 5 anos, eu vou ter os anos 60, anos 70, de 5 em 5, né? Anos 60, 65, 70, 75, 80, 85. Isso facilita para me montar o gráfico, tá? Então a escala tem que ser bem definida. Vocês vão ver isso aí em alguns gráficos, tá? Acho que, se eu não estou enganado, tem exercício sobre isso também, tá? Veja bem, no plano cartesiano, como montar? Primeiro, a gente vai usar a lógica aqui no computador, papel quadriculado, tá? Veja bem, o papel quadriculado tá aí montado. Então, primeiro eu vou fazer a reta x e y, né? Essa é a y, né? E essa a x. Então, a x na horizontal e a y na vertical, tá? Aqui, ó, horizontal a x, vertical a y, tá? Eu acho que tá dando para vocês verem bem isso aí, ok? Então, beleza. Lembrando que elas são o que? Perpendiculares. Então, o que? Ó, eu tenho uma reta vertical e uma horizontal. O ângulo que eu faço aqui, ó, aqui, aqui e aqui é de 90 graus. Então, ela é uma reta perpendicular, tá? Lembrando também que quando eu tenho a união aqui das duas retas, eu tenho um ponto de origem, chamado de ponto zero, tá? E colocando então a minha escala, veja bem, aqui eu montei uma escala, tá? De 1 a 11, ó, positivo à direita, então a direita do x, positivo, a esquerda do x, negativo. Então o zero está aqui, a direita dele positivo, a direita negativo. Acima do zero eu vou ter os positivos e abaixo os negativos. Positivos para y, negativos para y, beleza? Então aí está a montagem do plano cartesiano, tá? Qual a diferença entre os gráficos? Observem bem uma outra situação aqui, ó. Veja que nesses dois gráficos
a reta é diferente, ó. A de cá está assim e a de cá está assim. Veja que o lado direito, vou mostrar aqui, ó, o lado direito dele, ó, está para cima e de cá o lado direito está para baixo, ó. Lado direito para cima, lado direito para baixo, tá? Observado isso, então vamos lá. Temos que uma é crescente, a outra é decrescente, ou seja, aqui, ó, a crescente A é maior que zero, decrescente A é menor que zero. Então lá, crescente A maior que zero, o lado direito é para cima, é o que eu acabei de falar, ó, lado direito para cima, né, ó. E se A é maior que zero, tá? Então eu posso ver que aqui, ó, A é um número positivo, então o AX aqui, ó, é positivo. Esse aqui é meu A aqui, ó, na minha equação. Quem acompanhar o X aqui, se for positivo, ela vai ser uma reta crescente, tá? Veja bem, e a outra vai ser o que? Decrescente, porque o A é menor que zero, o lado direito é para baixo. O que é quando a gente fala A menor que zero? O que é? É que o A é um número negativo. Então, olha, veja bem a minha equação aqui, ó. O AX mais BY igual a C, o A é negativo. Então, isso aqui faz com que ela seja o quê? Decrescente, ou seja, o lado direito está para baixo, tá? E continuando, então, cada equação do primeiro grau com duas incógnitas representa uma reta, tá? Como se a equação fosse uma identidade, uma carteira de identidade. Então, se você perguntar aquela reta ali, vamos supor, estou olhando uma reta aqui, qualquer. Essa reta aqui, ela tem uma identidade. Qual que é a identidade dela? Vai ser a equação que a construiu, tá? Sem esquecer que o par ordenado x, y representa um único ponto em uma reta no plano cartesiano. Sempre lembrando que eu sempre vou pôr o primeiro número de x e o segundo de y. Se eu inverter o x com o y aqui nos números, tá? Eu erro. Então isso aqui é muito importante, esse par ordenado. É uma ordem x, depois o y, tá? E uma reta é composta por infinitos pontos. Então, se eu pegar 2 pontos, fiz uma reta, beleza. Mas se eu pegar mais pontos aqui, ó, na sequência, eu vou enchendo de pontos até ela formar um traço ou uma reta, tá? Então, como localizamos pontos em um gráfico? A gente vai ver agora que é uma situação aqui, ó. Veja bem, eu te dou o plano cartesiano, tá? Tá aqui o plano cartesiano, eu tenho alguns pontos, ó. Tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E, tá? Tá ali distribuído. Veja bem, como que eu vou achar esses pontos aqui para mim? Falei que sempre o primeiro número é quem? Primeiro é x. Então, do ponto A, quem que é o x aqui, ó? É o 2, ó. Quem que é o y? É o menos 4. Então, como que fica? Olha lá, menos 2 e menos 4. Se eu colocasse aqui invertido, estaria totalmente diferente o lugar desse ponto, tá? Esse ponto não seria aqui mais. Já apertei, mas por exemplo, letra B, quem que é o X? É o 3, olha lá, eu já coloquei. Quem que é o Y? É o 1, já coloquei também, ó, 3 e 1. Então eu localizei por esses pontos aqui, igual aquele joguinho de batalha naval. Quem já viu em algum lugar, é bem parecido com batalha naval. Veja o ponto C, ele é bem interessante, porque ele é... Deixa eu voltar um pouquinho antes aqui. Veja bem o ponto C, ele está aqui, ó. Esse ponto C, ele está sobre a reta em cima do 6. Então, se está sobre a reta, ele está na reta X. Então, vai ser 6. E aonde que vai ser o Y? O Y vai ser quem? O 0, né? Então, esse ponto C é 6 e 0. Veja bem. Olha lá, 6 para X, 0 para Y. E o ponto D? Olha só, o ponto D, ele está aqui, ó.
8, ele leva ele até lá no 8. Ele coincidiu com o 8 aqui, ó. Se eu tracejasse aqui, ó, olha lá, ó, vai lá no 8, tá? Beleza, você foi lá no 8, qual que é o outro ponto? É o menos 7, tá? Então, qual que é esse ponto para mim? 8 e menos 7 é o ponto D, tá? E o ponto é 9 para x e quem para y? Menos 3. Marcando 9 menos 3, tá? E o ponto 0, 0, aonde que fica ele? 0, 0. Veja bem, se o 0, 0 ele indica a origem dos pontos. É esse aqui, ó. 0 para x, 0 para y. Então, vamos marcar ele ali, ó. Então, aquele ali é o ponto 0, né? Então, o ponto 0, 0, ele fica nessa posição ali, ó. Tá? Aquele ali é o ponto 0, 0. Continuando, então. Como marcar os pontos no gráfico? Primeiro, nós procuramos o ponto. Eu te dei o ponto, você achava as coordenadas. Agora eu te dou as coordenadas, você acha o ponto, tá? Então, os pontos são menos 10 e 6, 3 e menos 8, 5 e 4, menos 8 e menos 4, 0 e 7, e 5 e 0, tá? Esses aqui são muito importantes em treinar eles aqui, tá? Ok? Então, vamos treinar eles um pouquinho aqui. Treinando eles um pouquinho aqui, eu vou lançar então o quê? Meu gráfico. Tá aí meu gráfico. X e Y, né? Então, pode ser muito pequenininho, mas a gente vai falando aqui, vocês vão acompanhando comigo. Veja bem, o ponto A é 10 e 6, ou seja, menos 10 para o X, ó. Reta X, vou lá no menos 10, tá aqui. E 6, o Y tá para cima, então menos 10 e 6 vai ser esse ponto aqui. Então, marcando ele, ó, é aquele ali, ó, ponto A, tá? Então, 3 e 8, eu vou procurar o 3 no Y, no X, perdão. Vou procurar o 3 no X e o menos 8 no Y. Então, eu tenho 3 e o menos 8 aqui, ó. Então, esse ponto aqui. Marco ele também, né? Ele é o ponto B. 5 e 4 é o 5 para X e 4 para Y. Então, ele vai estar o quê? Nessa posição aqui. Olha lá, ó. Tá aí lá, ó. 5 e 4. Montado isso, né? Agora nós vamos para qual? Menos 8 e menos 4. Menos 8 no X, menos 4 no Y. Vai estar aqui, ó. Achou aqui, ó. Quem que é ele, então? A letra D, tá? E o ponto é 0 e 7. 0 para X e menos 7 para Y. Então, 0 para X, tá aqui na origem. Menos 7 para Y, tá aqui, ó. Então, ele vai estar nesse ponto aqui, ó. Sobre o eixo de quem? Y, né, ó. Olha lá, tá ali, ó. Ponto E. E o próximo, letra F, 5 e 0. Onde vai estar? 5 para X, 0 para Y. Então, 5 para X, tá aqui. 0 para Y, tá aqui. Então, onde que ele vai estar? Ele vai estar sobre esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto F, tá? Então, vamos lá. Nós já falamos, né, ó, uma reta do tipo AX mais BY igual a C com A maior que 0 e uma reta do tipo menos AX mais BY igual a 0 com A menor que 0. Então, nós temos uma reta crescente e uma decrescente. Então, veja bem, por toda a sua extensão existem pontos na reta, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma reta crescente que está montada aqui com vários pontos, né? E tem uma reta aqui decrescente que está montada também com vários pontos. Então, o que acontece? Quando eu digo que existem vários pontos, é porque se eu continuar colocando coordenadas aqui sobre essas linhas aqui, o que vai acontecer? Eu vou encher ela de pontos, olha lá. Encher ela de pontinhos. E se eu encho ela de pontinhos, eu vou enchendo até completar
de pontos. Então a minha reta ela é feita de infinitos pontos, tá? Tanto a crescente quanto a decrescente. Acho que na decrescente você consegue perceber melhor a quantidade de pontos que tem aí que aumentou, né? Então é só isso aqui que eu queria explicar com pontos por toda a sua extensão e lembrar que se a direita tiver para cima ela é positiva e a direita para baixo ele é negativo ou decrescente, né? E essa aqui crescente. Direita para cima cresce, direita para baixo decresce, tá? Então vamos, como usamos a ideia do plano cartesiano até hoje, né? Para que ele serviu? A partir da ideia do René Descartes, começou a surgir várias outras situações ou outras aplicações, né? Veja bem, o que nós temos aqui? O mapa mundi, tá? O mapa mundi é bem parecido com o plano cartesiano, tá? Porque nós temos o Equador, né? Aqui, ó, Equador representando o X, e nós temos aqui o meridiano de Greenwich. Não sei como é que fala exatamente essa palavra, não sei como pronuncia, perdão, tá? Mas a ideia é essa. O que acontece? Eu tenho o eixo X, o Equador, o eixo Y é o meridiano de Greenwich. Então, ponto 00, origem, né, do nosso sistema, então vai ser esse aqui. Veja que aqui é dividido o quê? A minha escala, ela vem em graus. Se você quiser, você pode pesquisar para você ver. Que na horizontal vai de 0 a 180 e de 0 a 180. Leste, né, e oeste, né? Então nós temos aqui de 0 a 80, aqui de 0 a 180, perdão, é 180, tá? E quando eu falo aqui, ó, abaixo do Equador aqui, ó, o que acontece? Vai de 0 a 90 e de 0 a 90. Então foi assim definido. Então, para que serve isso? Para você se localizar. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto A. Se você conseguir aproximar a sua câmera aí, você consegue ver aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, o ponto A. Se eu for observar qual que é a longitude e latitude, só que ao invés da gente falar x, y, a gente fala latitude, né, na horizontal, e a longitude na vertical, tá? Então nós temos aqui o que acontece. Veja bem, esse ponto aqui A, ele tem a latitude 100 graus e a longitude de 50 graus, tá? Então aqui, ó, ele tem 50 graus assim de longitude e de latitude ele vai seguir até 100, tá? Então isso é um exemplo de como que a gente usa o plano cartesiano hoje na nossa situação. Por exemplo, o nosso ponto C aqui, ó, representa o que? O Rio de Janeiro, né? Ele tá o que? A latitude de 40 graus e a longitude de 20 graus, tá? Nessa situação. Então vamos lá falar mais um pouquinho, né? Continuando a mesma ideia, né? De como usamos as ideias do plano cartesiano do René Descartes. Estamos estudando um sistema de localização de pontos, né? Que é o plano cartesiano. Muito bem, com as coordenadas tudo bonitinho, tá? A sigla GPS, né, que nós já ouvimos muito falar, é o significado de quê? Sistema de posicionamento global, né? Ela usa um sistema de 3 satélites ao mesmo tempo para localizar um ponto na Terra ou no mar, que seja, né? Então veja bem, o que acontece nessa situação? Nessa situação eu estou trabalhando com 3 satélites. Ah, mas é só x e y. Não, é porque nessa situação eu vou mostrar depois para vocês. Também se refere a René Descartes, tá? Veja bem que para mim localizar um ponto no globo eu preciso da posição de 3 satélites ao mesmo tempo. Isso me dá um ponto
a localização de um ponto na Terra, tá? Então, veja bem, que um exemplo aí que eu tô dando aí é esse aqui, ó, tá? O plano cartesiano XYZ ou 3D. Ele é montado dessa situação aqui, ó. A montagem é a mesma coisa, tem o positivo para cá, positivo para cá, negativo para cá, negativo para cá, negativo para cá e positivo para cá. Eu posso localizar um ponto. Então aqui, ó, os 3 satélites para localizar um ponto, tá? Então esse é só um exemplo que eu queria comentar com vocês. E os nossos exercícios, né, da terceira semana, atividade do PET 2, página 17, 18, 19 e 20 do PET, número 1, 2, 3, 4 e 5, né, os exercícios. Não precisa copiar os exercícios, precisa copiar a matéria que está nesses slides, tá? Que eu passei para vocês. Vai passando, vai parando, vai copiando, põe no caderno, resolve os exercícios do PET, tá? No caderno, tira uma foto e manda pelo link para mim, tá? Até sexta-feira, ok? Normalmente meu prazo é sexta-feira. Para quê, gente? Mais uma vez eu repito, tem muita gente que fica ligando fora dos horários, pedindo atividade ao que eu fiz, o que eu não fiz. Por quê? Porque não fez no dia da aula. Então, quanto mais você deixa para depois, pior fica, tá? E eu vou ter que começar a apagar as aulas antigas que eu tinha, porque realmente a memória dos celulares da gente, de computador, não está suportando mais, tá? Até a próxima aula, então.